Bem-vindos a mais um programa Checkmate, um programa que tem por objetivo entrevistar pessoas importantes da nossa comunidade a fim de desenvolver com elas interação e também discutir alguns problemas e soluções para Joinville. Hoje eu tenho a satisfação de receber para bater um papo o diretor-geral da Faculdade Cenecista de Joinville, Félix José. Diretor, muito obrigado por atender o meu convite, é uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado, professor Marcelo Artilheiro. Isso. Nome bonito. É um patronímico espanhol. Sim. Né? Diretor, qual é a história da Faculdade Cenecista de Joinville? A Faculdade Cenecista de Joinville tem uma história impressionante. Ela, na verdade, é um projeto que nasceu dentro do Colégio Elias Moreira. Então, para situar, eu estou em Joinville há 47 anos, dos quais 36 no Colégio Elias Moreira e 15 na FCJ. Então, enquanto diretor do Colégio Elias Moreira, na década de 90, nós tínhamos uma ideia força, que se chamou o seguinte: SENEC, a lição da virada do século. E o nosso projeto para a década de 90 era preparar a escola para que ela remetesse muita credibilidade para o projeto novo que estava sendo gestado, que era a faculdade. Por quê? Porque nós entendíamos e entendemos que nós tínhamos que alcançar mais um patamar do grau de ensino. Estávamos com o segundo grau consolidado. No início do milênio, inauguramos com a autorização de funcionamento do terceiro grau, que se chamou Faculdade Cenecista de Joinville. Muito bonita a história. Hoje, quantos acadêmicos a faculdade possui? Nós temos na graduação hoje 1.320 acadêmicos. Também já funciona com pós-graduação? Também já funciona com pós-graduação. Mais ou menos quanto acadêmico? Temos 150 acadêmicos na pós-graduação também. E quais são os cursos de graduação oferecidos pela faculdade hoje? Nós temos um norteador aí na faculdade, que é um foco, que nós dominamos gestão e empreendedorismo. Então, o carro-chefe da nossa faculdade sempre foi a administração, que dentro dela nós materializamos a referência que se chama ser um grande gestor e um grande empreendedor. Depois se agregou a esse carro-chefe, que era o curso de administração, o curso de direito, que hoje são as nossas duas referências lá na FCJ. E a administração com algumas habilitações, com algumas especificidades, que é empresas e negócios, marketing, negócios internacionais. E alguns tecnólogos, né, que também nós temos dentro da FCJ. Na área de logística, na área de gestão de pessoas, na área da gestão comercial, enfim. São cursos de uma duração menor, mas que têm a mesma validade dos cursos de 4, 5 mais anos, né? E hoje nós disputamos aí no âmbito das universidades e das faculdades essa referência, e somos fortes nisso, que é na área da gestão e empreendedorismo, através do curso de administração, através do curso de direito. Sim.
Com relação ao curso de Direito, recentemente saiu o resultado da segunda fase do Exame Nacional de Ordem. Salvo engano meu, eu até tenho essa estatística, mas não trouxe. Mas de uns 8, 9 cursos, foi o índice mais baixo de aprovação, nacionalmente, né? Salvo engano, algo 34%, 37%. Qual é mais ou menos o índice de aprovação dos graduados, né, do curso de Direito da FCJ no Exame Nacional da Ordem? Então, nós temos assim até um brilho nos olhos quando nós falamos nisso. Hoje a FCJ, em Joinville, é a que mais aprova no curso da Ordem. Eu não saberia te dizer o percentual disso, mas ela está entre as que mais aprovam na estatística de Joinville. Mas hoje a faculdade FCJ, o curso de Direito da FCJ, é o que mais aprova no concurso da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem, meus parabéns. Obrigado. Precisamos dessa rapaziada nova, bem formada, né? Quais são os projetos sociais e também acadêmicos, hoje, financiados ou patrocinados pela faculdade? Dentro do âmbito social, nós temos, por exemplo, o trote calouroso. Nós demos uma outra significação e significância para o trote. Não é mais aqueles espetáculos que ainda ocorrem, lamentavelmente, hoje no país. Depreciativos, vexatórios. Exatamente. Então, nós fazemos o tal do trote caloroso, que ele sempre tem um cunho de se voltar para a sociedade, para os excluídos que estão na sociedade. Perfeito. Então, sempre são campanhas. Teve um ano que nós adotamos, por exemplo, o Hospital São José. E todo o nosso movimento do trote foi no sentido de entender as dificuldades de São José, visitar o Hospital São José e ver do que ele mais necessitava em termos internos lá e que nós pudéssemos ajudar. Nos outros anos adotamos outras obras de assistência social que tem na cidade. Então nós somos parceiros disso. Então esse trote caloroso é um projeto forte voltado a cunho social da FCJ. O outro que nós temos é o Jovem Cidadão, desenvolvido principalmente por aqueles acadêmicos que têm acesso à bolsa do artigo 170, que é uma bolsa de origem estadual. Então, o envolvimento desses acadêmicos como contrapartida, eles têm que ter um trabalho fortemente voltado à área social. Dos projetos acadêmicos, nós temos um projeto que também dá um destaque para o nosso curso de administração, principalmente, que é o PTEC. É o Projeto Técnico Empreendedor. Ou seja, esses jovens se envolvem durante os 3 anos, os 4 anos da faculdade, no sentido de trabalhar cases que os torna com uma forte, digamos assim, um forte caráter de empregabilidade. É onde eles desaguam na prática. O curso se revela, o cunho prático do curso está dentro desse PTEC, desse projeto técnico-científico. E agora nós implantamos projetos integradores. Ou seja, isto dá um caráter de multidisciplinaridade para o curso. Então, são atividades que os acadêmicos exercem fora do espaço escolar, dentro da comunidade, para que eles se apropriem da prática do que a academia
levanta nas suas questões teóricas. Sim. Né? Então, são projetos, todos eles muito disputados e muito bem acolhidos pelos acadêmicos. Além das semanas que nós temos, Semana do Empreendedorismo, Semana Jurídica, enfim, tantos outros projetos que as outras universidades também se dedicam a isso, que são projetos comuns a essa atividade. Sim, como, por exemplo, talvez eu possa até errar, mas quase com certeza que não. A FCJ deve ter também o seu escritório modelo, né? Sim. Onde os acadêmicos exatamente, de prática jurídica, exatamente. prestam também o serviço À comunidade, exatamente. E aprendem ali, né, na prática, né, como o direito, o mundo jurídico funciona. Exatamente. Aliás, é um projeto forte que a FCJ tem. Tanto que ele tem lá dentro, deixa eu achar o nome correto que nós temos lá, que atendemos muita gente da comunidade. São, dentro da prática jurídica... Núcleos de prática jurídica, que é muito disputado, inclusive, lá pela comunidade. São 3.000 atendimentos anuais que são feitos lá. Enfim, tanto na vara civil, quanto familiar, quanto penal, criminal. São instâncias em que os acadêmicos já exercitam na prática o que eles estudam lá no curso. E prestam um serviço à comunidade. É relevante. Ajuda o judiciário, né? Isso, desafoga um pouquinho o judiciário e automaticamente aprendem tanto o valor social, né? Exatamente. Trabalho, Exatamente. tem a relação com os clientes. Né? Exatamente. A FCJ, ela participa do ProUni? Participa. Desses programas todos do governo, como todas as faculdades e universidades, eles abrem as portas para esses programas. ProUni, FIES, e bolsas internas, que aliás, o nosso maior programa, porque é uma entidade filantrópica, então nós temos bolsas de 100%, de 50%, em número assim impressionante. Nós temos lá 391 acadêmicos assistidos por bolsa integral, 100%, ou parcial, de 50%. Meus parabéns pelo projeto social. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Cheque Mate, hoje entrevistando o diretor da FCJ de Joinville. Diretor, no intervalo a gente estávamos falando das bolsas internas fornecidas pela FCJ. Quais são os critérios utilizados para a concessão dessas bolsas? Como é um programa filantrópico, ou seja, ele tem um cunho eminentemente social e principalmente para os excluídos, os que têm dificuldade de acesso à continuação de estudos, o critério é carência. Agora, essa carência ela é medida. Por exemplo, para ter acesso a essa bolsa, chamada Bolsa da Filantropia, o candidato ou a família do candidato tem que se enquadrar dentro de uma receita de um salário e meio por membro familiar. Então, esse é o público-alvo da Bolsa de Filantropia. A faculdade já formou alguém integralmente por meio dessas bolsas? Sim, porque normalmente o que ingressa com essa bolsa são pessoas carentes, dado aí a faixa salarial, e dificilmente
ao longo de 2, 3 ou 4 anos, a família sai desse estado de carência. Não é porque ela insiste em permanecer para ter acesso a uma bolsa, não. É porque realmente esses acadêmicos são muito carentes. E a grande maioria, ela passa a renovar anualmente essa bolsa, mesmo que anualmente a gente exija de novo todo aquele elenco de documentos para comprovar se ele continua como dentro desse público que é alvo desse auxílio, desse benefício. E é uma satisfação para o senhor e para a instituição, né? Ter contribuído na promoção desse cidadão, né? No desenvolvimento econômico, social e acadêmico dele. Não é verdade? É um papel social relevante. Muito relevante. Com a crise econômica, né, de 2, 3 anos, ou até de 4 anos, o governo federal teve que mexer um pouquinho, para alguns muitos, com os recursos destinados à educação, notadamente no FIES. E, automaticamente, como as classes mais pobres eram as que mais se serviam desse financiamento, né? E isso impactou nas instituições de ensino. Isso impactou a FCJ de alguma forma? Impactou. Apesar que a FCJ, ela tem tido um cuidado para não comprometer a sua receita por conta do FIES. Porque como é um programa de governo, a gente não sabe, na linha do tempo, quanto dura isso. É até um vício dos governos. Exato. Se faz programas de governo e não de Estado, né? Exatamente. E o que houve agora, nesse final do ano passado, já começou no ano retrasado, o governo ficou devendo o FIES para todas as instituições. Inclusive a FCJ? Inclusive a SENEC, porque a SENEC é a mantenedora da FCJ. E houve uma subtração significativa de recursos nessa área, né? Financiamentos novos, difíceis. Estão abrindo agora gradativamente, com muita timidez, de novo essa rubrica do FIES. Os que já estavam no programa, eles conseguiram renovar. Há muito custo, demorou, houve muito conflito, houve muita insegurança, mas enfim, agora estão conseguindo arrumar isso. Os que já eram, os que já tinham financiamento através dessa fonte, eles continuam. Mas financiamento novo, ele está muito tímido, muito restrito. E evidentemente que isso afeta a FCJ, como afeta todas as instituições de ensino superior, porque todas elas trabalham com FIES, que é um programa para o acadêmico excelente. Sim. Ele financia os seus estudos, depois de formado, ele tem ainda uma carência, para depois pagar isso, ressarcir o governo com uma taxa de juros bem franciscana. É um programa belíssimo, né? Mas talvez descuidado pelo governo federal. Sim, sim. Também já houve, a gente não sabe se é verdade ou não, porque não temos acesso a esses documentos. Não aqui em Joinville, pelo que eu saiba. Já houve casos também de fraudes no próprio FIES, né? Então demonstra que talvez o governo federal, o Ministério da Educação, um cuidado a mais, porque é o futuro da juventude, né? A pessoa presta um vestibular, tem um sonho. Sonho, exato. E tem o seu sonho frustrado, né? Atualmente se fala muito na crise da educação, como uma cadeia lógica de acontecimento. Então, nós temos um pouquinho de crise no ensino fundamental e no ensino médio. Como essa crise afeta o ensino superior?
Na verdade, a questão da educação no Brasil é uma questão sempre muito controversa, sempre muito falada, objeto dos palanques na época da eleição. Enfim, se fala muito em saúde, educação, segurança, infraestrutura, mas daí a sair do discurso e ir para a prática, isso está muito longe. Então, infelizmente, nós somos um país que hoje tem 60% dos seus cidadãos classificados como analfabetos funcionais. Não é que eles não tenham passado pelo banco escolar, mas continuam analfabetos funcionais, ou seja, eles não reúnem condição de ser um cidadão, de ler, interpretar, ajuizar, criticar, avaliar, ou seja, ter um entendimento daquilo que está escrito. Alguns dizem que o governo, o mau governo, por uma questão até de política, até incentiva esse comportamento, né? Porque por meio disso se perpetuaria no poder, né? Esse ciclo vicioso seria infinito, porque sem a educação o homem se torna prisioneiro talvez de si mesmo, né? Prisioneiro de si mesmo e refém de todos. É, né? Verdade. Principalmente dos oportunistas, né? Mas o que é bom é que nos últimos tempos, digamos nesses últimos 15, 20 anos, a gente começou a falar mais sobre educação. Ou seja, ela se tornou objeto de conversa, de seminário, de congresso, de audiências públicas e coisa tal. Ou seja, está se falando muito em educação, está se debatendo muito. Eu diria assim, que o país agora está maduro para definitivamente confessar que ele foi muito omisso nisso e que definitivamente a educação é prioridade das prioridades, porque sem isto não haverá as outras coisas. O senhor acha então que o Brasil, os municípios, estados, priorizam a educação? No sentido de ver assim, hoje, por determinação legal, por exemplo, o município de Joinville deve investir, no mínimo, 25% de sua receita na educação. Esse dinheiro, então, é mal investido, a União investe mal, porque a gente está falando de um montante de dinheiro relevante. Certamente é um ministério que mais dinheiro tem. O problema é esse, é a gestão desse dinheiro, que ele não reflete lá na escola, na escolinha, na sala de aula. Por quê? Porque não há programas vultosos, significativos de formação de professores. As universidades se afastaram desse trabalho. Os agentes ligados à educação não se dedicam a esse item que é formação de professores. Então a coisa fica sempre assim, muito no periférico. Sim. Não se vai na causa. E enquanto não se for na causa, não se vai se resolver nunca esse problema da educação. E a desvalorização do docente. Constante. Né? Que hoje ser professor é uma segunda profissão. Né? Então, aparentemente, o Estado, lato sensu falando, não valoriza muito o professor. E aí desestimula que jovens acadêmicos prefiram a carreira acadêmica. Ele vai querer ganhar, vai querer cursar
uma faculdade que lhe prometa, que lhe dê horizontes, que lhe dê um futuro. Sim. E quando ele olha para a carreira do magistério, ele se assusta um pouquinho, fica desestimulado, não é verdade? É verdade, é verdade. Porque Ela não tem atratividade hoje. No Brasil, não tem atratividade. E olha que a gente tem aí, na esfera pública, nós temos a lei do Fundeb, né? 60% da lei do fundo, né, ele deve ser utilizado para remunerar os profissionais da área. Isso. E mesmo assim a gente não tem, ninguém se sente atraído para se tornar mais professor, primariamente falando. Não é verdade? Infelizmente, ou até felizmente, o magistério é mais uma vocação do que uma profissão. É verdade. Nós temos abnegados professores e professoras, notáveis abnegados, que são realmente vocacionados para isso. Fazem disso um sacerdócio, que não deveria ser. Ser professor é uma profissão tão digna ou mais digna que muitas outras. Mas não se olha isto com aquele aspecto de valorização, de meritocracia que se devesse olhar o profissional professor. Né? Então, e os problemas vão se acumulando, quer dizer, entra ano, sai ano, não se sai desse discurso e não se sai dessa apatia com relação a erguer essa bandeira da educação, como prioridade das prioridades. Nós temos nos outros países aí lições de sobra, que eles resolveram todos os seus problemas através de uma educação séria, consequente, duradoura, profunda, qualitativa. Enfim, é isso aí. Eu quero agradecê-lo. Obrigado. Foi um prazer, uma satisfação entrevistá-lo. Obrigado. Meus cumprimentos para a instituição. Muito obrigado. E obrigado por esse espaço de uma conversa agradável que não tem nada a ver com checkmate. É verdade. Muito obrigado, professor. Mão é só bem garrafa.